Salve galera, bom dia para todos, todas e todes. Espero que vocês estejam bem. Arruma aí um lugar confortável para você ouvir essa aula. Hoje eu vou falar especificamente com vocês sobre o ciclo da mineração, tá bom? Isso, evidentemente, dentro da experiência, dentro da história da colônia de exploração portuguesa chamada Brasil, tá? Se você tiver alguma dúvida em relação aos termos que eu estou usando, recomendo que você volte nos vídeos que foram publicados anteriormente. Todos eles são numerados e têm uma sequência, tá bom? E essa sequência ajuda vocês a entenderem, elas são pré-requisitos para que vocês entendam, né, as coisas que a gente vai discutindo nos outros vídeos. Mas enfim, sem me alongar muito nesse ponto, havendo uma dúvida, lembre-se de me procurar lá dentro do dentro do grupo, tá bom? Eu tô sempre monitorando, né, para poder simplesmente atender vocês e tirar suas dúvidas, tá bom? Bom, turma, vamos lá. O que foi esse ciclo da mineração dentro da experiência de exploração econômica portuguesa? Lembre-se sempre que a colônia Brasil ela foi criada pelos portugueses para ser uma colônia de exploração econômica, tá? Ela não foi criada para ser um país, ela não foi criada para ter autonomia, para dar autonomia para os colonos portugueses que aqui vieram. Ela foi criada para ser explorada. Então, os colonos portugueses que vieram para cá, aqueles que não eram da nobreza, foram explorados e esses, né, aí cabe a todos os portugueses, sejam eles da nobreza ou sejam eles pobres, eles exploravam mão de obra de pessoas escravizadas quando tinham a possibilidade de simplesmente, né, escravizar, as possibilidades materiais, né, e de poder também de escravizar pessoas, né? Então, assim, a colônia Brasil ela foi criada para ser explorada economicamente, que é uma coisa absurda, né? E tem que ser olhada como algo absurdo mesmo, tá? Dentro dessa experiência de exploração portuguesa, a primeira atividade econômica que eles simplesmente vão trazer para a colônia Brasil vai ser a exploração da cana-de-açúcar, que não era uma planta nativa da América indígena, do continente dos indígenas. Os portugueses originalmente vão entrar em contato com essa planta nas viagens que eles faziam para a Ásia, né? Até onde se sabe, a origem dessa planta é asiática. E depois, evidentemente, os portugueses acabaram desenvolvendo atividades de plantio de cana-de-açúcar, né? Exploração do trabalho de mão de obra de pessoas escravizadas em ilhas que eles dominavam ali na costa africana, tá? Essa vai ser a primeira atividade econômica, né, que essa elite portuguesa vai trazer para o Brasil para poder lucrar através da exploração da mão de obra dos portugueses pobres e das grandes multidões de pessoas escravizadas, poder fazer a sua riqueza, tá? É, isso é importante dizer para vocês, nunca o açúcar deixou de ser o produto mais lucrativo, né, para toda essa minoria de pessoas que exploravam o trabalho de pessoas escravizadas, né? Ela nunca deixou de ser o produto mais lucrativo dentro da economia colonial do Brasil, tá? Sempre foi o primeiro. A questão é que tem um momento dessa história de exploração de mão de obra de pessoas escravizadas que vai surgir uma outra atividade, né, que vai ser importante para essa elite acumular riqueza, e essa outra atividade ela vai acabar, claro, não sendo a primeira mais lucrativa, mas ela vai ser muito importante para a economia dessa elite colonial, né, que está no Brasil e que é de portugueses, e para a elite
está lá em Portugal, seja ela burguesa ou seja ela nobre ou ligada à coroa, tá? Bom, quando então, né, já que o açúcar nunca deixou de ser importante, né, para que essa elite, através da exploração do trabalho de pessoas escravizadas e de pessoas pobres, quando é que essa atividade do açúcar, né, quase foi superada por uma outra atividade econômica? Ela quase foi superada quando encontraram ouro naquilo que os portugueses vão chamar de Minas Gerais. São as Minas Gerais do Império Português. Né? Dentro do Império Português, né, esse império que eles formaram ao custo de muitas vidas, de muitos massacres, de muitos extermínios, esse Império Português ele já explorava ouro em outras várias regiões, né? Os portugueses tinham um controle de minas dentro do continente africano, tá? A questão é que eles vão achar justamente fazendo essas invasões, essas incursões pro interior do continente dos indígenas, eles acabam encontrando ouro, tá? É importante dizer que antes de Minas Gerais, isso é uma coisa que vem aparecendo bastante ultimamente, porque as pesquisas sobre esse assunto elas foram se aprofundando. Você vai encontrar ouro em outras localidades, tá? Então, Minas Gerais não foi o primeiro lugar onde se encontrou ouro. Por que é importante dizer isso? Né? Porque na maldade da construção dessas questões de prova de vestibular, esses detalhes, né, acabam sendo importantes para justamente fazer a pessoa que está realizando a prova errar. Então é importante saber que Minas não foi o primeiro lugar, tá? Encontrou-se ouro no continente dos indígenas, né? De muito fácil exploração, que é o que os portugueses chamavam de ouro de aluvião, tá? O que é esse ouro de aluvião? É o ouro que você vai encontrar faiscando na margem de rio, de riacho, tá? É importante dizer que esse metal, ouro, ele tinha importância econômica para os portugueses, né? Ele não tinha importância econômica para a população nativa, tá certo? Para a população nativa, outras coisas são importantes, outras coisas tinham valor, né? Coisas ligadas à sobrevivência e a preservar tudo aquilo que garantiria à população nativa a sobrevivência. A visão do português, né, a visão do europeu é outra visão, tá? É uma visão degradante, inclusive, desse meio ambiente, degradante da vida humana, se para isso, né, a elite que explora estiver pensando no seu próprio bem-estar. Então, eles, assim, você pega a elite daquela época, não mudou muito para a elite de hoje, né? Mudou pouco, quase nada, às vezes até nada, né? Esse desprezo pela vida de quem eles exploram, né? E exploram porque não trabalham, exploram para que aquelas outras pessoas trabalhem e formem a riqueza dela, que é a elite, né? Esse desprezo pela vida, esse desprezo pelo meio ambiente, ele não é uma coisa atual, ela é uma coisa antiga, tá? Então, assim, o português ele vem com esse olhar, que é o olhar de vamos explorar o que for necessário e quem for necessário para que nós que somos elite, somos a elite, possamos nos beneficiar, né, dessa exploração. Tá? E evidentemente os setores médios, né, que não eram necessariamente ligados à elite, mas como eu sempre falo, né, é o pobre que tem que trabalhar para poder sobreviver, ele vai se beneficiar de alguma maneira desse sistema de exploração. Bom, então assim, antes de Minas, lembra, né, encontraram ouro de aluvião em outras porções do território brasileiro, tá? Vila de São Paulo de Piratininga é um exemplo disso. Você precisa de um exemplo para poder construir ali numa situação de segunda fase. Que exemplo você poderia citar?
Vila de São Paulo de Piratininga, né? Ou a vila que deu origem, né, à cidade de São Paulo, tá? Encontrou-se ouro nisso que era uma vila, né? E vocês não têm ideia do quanto isso era pequeno, gente. Era uma vila pequeníssima, pequeníssima, né? O dia que vocês tiverem a oportunidade de vir para São Paulo e fazer uma visita no centro histórico, vocês vão ter noção disso, né? Era uma era um vilarejo com uma paliçada, que é uma espécie de cercamento que você faz com grandes troncos de árvore, né, para impedir que as pessoas de fora entrassem na vila sem a autorização das pessoas de dentro, que é aquele negócio, eu invadi uma terra que não me pertence, mas eu não quero que quem é de fora entre na terra que eu considero que me pertence, eu não quero que quem é de fora simplesmente possa tomar de volta aquilo que te pertence. Então os portugueses criam nessa vila de São Paulo de Piratininga uma verdadeira fortaleza. Mas por que essa vila foi criada, né? E por que eu estou citando ela? Ela vai ser a primeira vila portuguesa criada distante do litoral, tá? Isso é muito importante de se dizer, né? Existem polêmicas em torno disso, não vou entrar nelas, né? Polêmicas, inclusive, dentro do nosso próprio estado de São Paulo, né? Porque tem gente que acha que isso é motivo para se gabar. Não, a primeira vila portuguesa foi criada em Santo André, em São Bernardo, essas bobagens, né? Na verdade, isso não é mérito nenhum, né? Porque a chegada desses portugueses ela vai vir acompanhada de uma série de coisas extremamente complicadas, de uma série de destruições, mas enfim, isso é outra discussão também que no outro momento a gente faz, tá? Então assim, por que a vila de São Paulo de Piratininga está tão afastada do litoral? Ela está afastada do litoral porque simplesmente encontrou-se dentro dessa região um motivo para que o português se enraizasse. Não valeria a pena plantar cana-de-açúcar porque você está longe do litoral. Pô, se não é a cana-de-açúcar, o que é que está enraizando o português no interior do continente? Não é pau-brasil. Tá? Aliás, de novo, vou repetir isso num outro vídeo. O pau-brasil não teve a importância econômica dentro de tudo aquilo que a elite portuguesa e os setores intermediários exploraram na colônia que eles criaram, né, após roubar o território da população nativa, da população indígena. O pau-brasil não teve a importância econômica que muitas pessoas acham que ele teve. Tá? Ele nunca chegou a ser o primeiro, nunca chegou a ser o segundo produto. Isso não significa que não foi explorado também. Mas não é isso, não é o pau-brasil que vai fazer os portugueses, né, saírem do litoral para tentar a sorte no interior. O que é que fez então o professor Alec? O ouro, tá? Então encontrou-se ouro dentro dessa região da vila de São Paulo de Piratininga. Isso vai atrair mais portugueses para essa região? Vai. Foi o único motivo, professor Alec, da criação dessa vila afastada do litoral? Não foi o único motivo, haviam outros, né? Digamos que os portugueses, lá no século XVI, até por não ter uma noção do tamanho do continente que eles vão chamar de América do Sul, eles achavam que seria muito fácil chegar nas minas que os espanhóis vinham descrevendo e que eles simplesmente saquearam da população que era dominada pelo Inca, né? Então havia, mas é o que a gente acha nos documentos, uma ideia de que fosse possível chegar nessas terras conquistadas pelos espanhóis, né? Mas esse não foi o único motivo, tá? É elencado como um dos motivos, mas pode ter certeza que o que vai fazer o português se enraizar em uma região distante do litoral foi o ouro, tá? Só que aí tem uma coisa interessante também, que você tem que pensar.
Professor, mas assim, tipo, se tinha ouro em São Paulo, por que que simplesmente isso não gerou uma grande repercussão? Por que que isso não aparece nos livros de história, né? Com a importância que deveria se dar, né? Não aparece porque a quantidade de ouro que você encontra aqui, dada a voracidade, né, destrutiva do português que vem para cá, ele acaba rapidamente, tá certo? É, a de Minas não acabou rapidamente. O volume de ouro que eles encontraram em Minas, na região do Mato Grosso, na região do Goiás, foi muito maior do que a quantidade de ouro que eles encontraram aqui nessa região que hoje é a cidade de São Paulo. É isso, tá bom? Então, esse foi um vídeo de introdução. Darei os outros aprofundamentos nos vídeos seguintes.